Adultério. O que a palavra de Deus nos instrui sobre esse assunto? O que ela fala a respeito dos perigos do adultério? Podemos ver que em Provérbios 6, do 20 em diante, vai nos ensinar sobre sobre os perigos do adultério, nos ensinando para que nós não venhamos cair nesse pecado maldito. Vivemos numa sociedade hoje que quer normalizar a infidelidade, as traições, quem pega quem pegou mais quem, né? E essa é a realidade. A imoralidade ela tem se infiltrado nos relacionamentos, infiltrado nos corações de pessoas sem discernimento, sem sabedoria, sem conhecimento. É por isso que hoje Deus ele quer falar um pouquinho sobre esse assunto. Podemos ver que em Provérbios 6, Salomão nos ensina que o adultério ele não destrói apenas um relacionamento, ele destrói sua dignidade, ele destrói famílias, reputações, comunhão com Cristo, comunhão com Deus. Sem contar que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Não somente morte física, mas morte espiritual. Você vive uma vida maldita, uma vida infeliz, uma vida sem graça, sem sentido, sem propósito. Podemos ver que a proteção ela começa com a obediência na palavra do Senhor. Aqueles que não têm uma prática diária, não têm um estilo de vida embasado na palavra, eles não conseguem obedecer, eles não conseguem viver essa plenitude no Senhor. Olha só o que diz em Provérbios 6, do 20 ao 23. Guarda, filho meu, o meu mandamento, o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de sua mãe. A palavra de Deus é uma proteção contra o pecado. Quem guarda os ensinamentos divinos encontra direção para as suas escolhas. Quem guarda esses ensinamentos, quem guarda a palavra do Senhor, quem medita nela todos os dias, eles não caem, eles erram menos. Não vamos dizer que não caem, vamos dizer que erra menos, porque é impossível você ter uma vida sem pecado. O pecado geralmente começa quando deixamos de ouvir a voz do Senhor, quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor, quando deixamos de ter um momento a sós com Deus, separar o momento do dia com o Senhor Jesus. Ninguém cai em adultério de repente. Podemos ver que ninguém peca contra Deus de repente. E tudo isso nasce no coração, no pensamento, no sentimento. E começa a alimentar. É como se fosse uma florzinha regada todos os dias. Ela vai crescendo. Primeiro, a pessoa abandona a vigilância espiritual. A todo tempo nós precisamos andar vigilantes, para que não caímos no adultério, não caímos em pecados, né? O adultério, podemos ver que ele começa nos nossos corações. Em Provérbios 6, 25 diz assim: não cobiçes o teu coração a sua formosura. Podemos ver que a queda, antes da queda existe o desejo alimentado, igual eu disse o exemplo da planta. O pecado nasce na mente antes de se tornar uma ação. É preciso vigiar pensamentos, emoções e as nossas intenções, porque são perigosos. A natureza do ser humano, ela é perigosa. Ela é má. Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 5,28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Essa mensagem não é somente para homens. Mas hoje estamos vivendo um dia que também as mulheres estão também com esses pensamentos, com essas intenções. Devemos cortar o pecado pela raiz, antes que ele cresça, antes que gere frutos, antes que a maldade entre nos nossos corações. Devemos cortar pela raiz, compreender, entender, aceitar que pensamentos malignos estão entrando na nossa mente, aceitar, reconhecer que precisamos pedir perdão e assim por diante. E podemos ver também que o adultério ele traz consequências dolorosas. Em Provérbios 6, 27 ao 29 diz assim: tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Tem como você carregar brasas nos seus peitos sem que suas roupas se queimem? Aqui Salomão está comparando o adultério como fogo. E como fogo é fogo, não se brinca com fogo. Porque se brincar com fogo, você vai se queimar.
O pecado promete prazer momentâneo. É um prazer momentâneo, é um prazer de alguns minutos ali. E logo em seguida vem aquela sensação, aquele pensamento aquela acusação, aquele sofrimento duradouro. As consequências, elas vêm como feridas emocionais, destruição de confiança, ruína familiar, escândalo espiritual, distanciamento de Deus. O prazer do pecado é temporário, mas suas marcas podem durar anos. Como uma ferida que você se machuca e cicatriza, você sempre irá lembrar. Sua mente sempre irá estar suja. Por mais que você pare de adulterar, por mais que você pare de pecar, sempre irá ter aquele sentimento, aquele pensamento impuro, sujo, maldito. Eu encerro por aqui. Que todos nós venhamos ser blindados pelo Espírito Santo, guardados pelo Senhor. E cada dia mais nós venhamos a aprofundar mais na palavra de Deus, para que nós venhamos errar menos, pecar menos, não cair em laços do inimigo que quer nos destruir. Podemos ver que o pecado ele colhe consequências duradouras, como o pecado de Davi e Betseba. Todo mundo sabe dessa história. Ele colheu coisas que mudou muita coisa em sua vida. Então, que nós venhamos a partir de hoje se tornar se policiar. Nós venhamos nos policiar mais, mantermos vigilantes para que nós não venhamos cair no pecado. Amém? Que todos venham ter uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, em nome de Jesus. Um abraço e até mais.